Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos abrir a nossa apostila de português na página 15. Nós vamos estudar o nosso gênero textual entrevista. O que é entrevista? Entrevista é um diálogo e seu objetivo é extrair informações. Então, como vocês viram, a entrevista ela é um diálogo, né? Precisa de duas ou mais pessoas. Quando a gente procura um emprego, né, nessas empresas, nas firmas grandes, eles geralmente fazem uma entrevista. Então, eles vão tirar informações da pessoa para ver se a pessoa está apta, está preparada para assumir aquele trabalho. Na página 15, nós vamos ver uma entrevista, né? Então, vocês vão fazer a leitura da entrevista, aonde o jornalista e escritor Fernando Granato, ele vai entrevistar alguém, tá? Então, ele vai fazer as suas perguntas, né? Porque ele é o entrevistador e a pessoa entrevistada vai responder, né? Então, as perguntas que ele faz assim: você utiliza um estilo mais didático no livro, descrevendo com detalhes a história de alguns lugares por onde passou? Por que essa opção? Muitos dos lugares descritos em Dom Quixote ainda permanecem quase inalterados. A que se deve esta preservação? Então, a pessoa que está fazendo a entrevista, ela faz as perguntas. E a pessoa entrevistada, ela vai responder. Então, vocês vão ter bastante perguntas e vocês vão ler esse texto, tanto as perguntas quanto as respostas, ok? Lá na página 17, na atividade, diz assim: leia o significado de manchego. Um tipo de ovelha que vive apenas na região espanhola da Mancha. Então, no texto, qual é o significado de homem manchego, né? Quando ele se refere. Então, ali ele pergunta, né? Então, é uma pessoa que cuida das ovelhas como se fosse um sertanejo que no Brasil cuida do gado, tá? E isso é lá na Espanha, né? Então, o manchego é lá na Espanha, né? O texto que você leu é uma entrevista. Que características do texto permitem afirmar que isso é uma entrevista? Por quê? Há uma conversa, há um diálogo entre duas pessoas. Uma delas está respondendo as perguntas sobre um determinado assunto. Então é isso que a tia falou, que isso é entrevista. Um faz as perguntas e o outro responde. Então, isso que fez, essa é a característica que descreve o que é um diálogo. Quem é o entrevistado? Por que ele foi escolhido para essa entrevista? Então, a pessoa escolhida foi Fernando Granato. Por que será que ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido para a entrevista porque escreveu e publicou um livro descrevendo o caminho que Dom Quixote percorreu na obra de Cervantes, né? Então, por isso que ele foi escolhido, porque ele escreveu e publicou o trajeto, o caminho que Dom Quixote percorreu, né? Então, a gente, quando vai fazer entrevista, a gente vai procurar pessoas que às vezes passaram por algum lugar, que tem conhecimento de algum assunto, né? Tanto entrevista para procurar emprego. Letra D. Qual percepção o escritor tem da comunidade de Castilla, na região da Mancha? Então, lá no texto, vocês vão encontrar e vão ler que é um lugar de pessoas sofridas, castigadas pelo sol do verão e pelo frio do inverno, pela falta de água, pelo solo áspero. É como se fosse o sertão brasileiro, lá no Nordeste, né?
a percepção dessa comunidade de Castila lá na região da Mancha, lá na Espanha. Assinale a alternativa que indica o tema principal da entrevista. Então, qual é o tema principal da entrevista? A apresentação do livro nas trilhas de Quixote, né? Porque o outro fala assim, a descrição do modo de viver dos moradores? Não, é a descrição de como deve ser feita a pesquisa para escrever um livro? Também não. Então, é a apresentação do livro nas trilhas do Quixote, que quem escreveu foi Fernando Granato, né? Que ele percorreu as trilhas. Letra F. Como estão hoje em dia os lugares onde se passou a história de Dom Quixote? Como será que está esses lugares hoje? Então, como estão? Eles estão preservados, pois as autoridades têm noção da importância histórica e cultural desses lugares, né? Então, eles estão sendo preservados, né? Pode ir lá fazer uma visita, tudo, mas com cuidado, não se pode retirar nada, não se pode tocar em nada, né? Porque eles estão sendo preservados pelas autoridades, porque foi importante, né, para a nossa história, né, da cultura nossa. O que o entrevistado diz sobre o fato de Dom Quixote ter ou não existido? Então, na opinião do entrevistado Miguel de Cervantes, ele escreveu a sua obra com base no que ele observou. Na região de Mancha, existem muitas pessoas que se parecem com o personagem Dom Quixote, né? São pessoas fortes, né? Releia este trecho. Foi como se estivesse participado de um dos momentos mais importantes da história da literatura. Digo, no final do livro, que tive o privilégio de ter sentido, cheirado e tocado nos ingredientes vitais de um dos mais significativos títulos da literatura mundial. Como que o entrevistado se sente em relação à experiência que ele viveu, né? Era como se ele tivesse vivido, né? Ele tá emocionado, então ele se sente como se ele tivesse ficado mais próximo da obra de Cervantes, né?